O Vasco, ele é credor da 777. Por tudo que a gente descobriu, por tudo que a gente está descobrindo, vamos buscar uma indenização, tá? Porque o que eles fizeram na Vasco SAF é temerário. Então nós vamos atrás dessa indenização. E eu preciso saber, porque lá fora tem uma discussão, um dos credores está acusando a ECAP de ser, de fato, a controladora do grupo. E nessa ação, essa empresa apresenta um áudio do próprio Josh, e nesse áudio ele diz que, olha, desde 2023, eu não assino um cheque sem autorização da ECAP. Se isso for verdade, a consequência natural é que quem está tomando decisões e comandando a empresa, que essa pessoa responda pelos seus atos. E se esse terceiro for a ECAP, em algum momento a ECAP vai responder. Se isso for demonstrado que a ECAP estava desde 2023 à frente do grupo, mesmo que de forma obscura, sem aparecer, ela vai ser responsabilizada. Tá? Então é importantíssimo que de uma vez por todas se esclareça quem tem poderes hoje para falar em nome da 777. Quem toma decisão? Quem está com a caneta? Eu não sei. Hoje não se tem prova concreta de quem tem a caneta da 777. Isso é uma situação bastante inusitada. É aquela brincadeira que eu faço aqui com vocês. Mas vocês não acham que tem um fundinho de verdade nisso? Ô vascaíno jogou merda na cruz! Não é possível. Porque lá no Cruzeiro, encheram a paciência do Ronaldo, o Ronaldo fez o quê? Pedrinho, você quer? Beleza? X, toma. Vida do Ronaldo segue pra cá e você assume aí. E no Vasco essa bagunça. Rapidamente aqui, no início desse vídeo, posso fazer um papo cabeça mais uma vez? Momento Lloyd, o artista, deixa o artista. Por isso que eu debato aqui com vocês, pois esse nome ficou muito bom, vocês não acham não? A galerinha do Chilique, que agora fica berrando, incompetente, que janela terrível, o Vasco tá se apequenando, não pode, adiantou de quê? Levar o jogo pro Nilton Santos, tem que demitir o Carille, demite o Carille. Tem a galerinha do Chilique, né? Mas nessa época aqui, se você pegar aí o comportamento dessa galera, olha que o trabalho da 777 não foi profissional. Digo no futebol, quanto tempo a gente ficou aqui falando que, poxa vida, o Vasco com a quinta, quarta, sei lá, sexta folha do Brasil, e a gente tá aqui, nossa senhora, que time é esse, Jesus? Você lembra quanto tempo o Barbieri ficou para ser demitido? Você lembra o tempo que o Vasco levou para contratar o Ramon Dias? Ficou vários dias aí sem treinador? No comando da 777. E agora, irmão, é uma gritaria que, assim, eu fico mais, sabe, eu não entendo. E assim, vocês acompanham aqui o meu trabalho, eu não sou de ficar xingando, de berrar, né, gritar e pá, assim, com os caras. Você é isso, você é aquilo. Não na educação. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de entender alguns vascaínos, cara. Por exemplo, vende logo, revenda já. Mas, gente, eu não entendo muita coisa, não. Mas tudo isso que o vascaíno viveu com a 777, a gente não vai aprender nada com isso. Mas nada. Porque se cobra hoje do Pedrinho uma questão profissional na montagem do elenco, no investimento, que com a empresa que comprou o Vasco, a gente não teve nada disso. Então a gente não vai aprender nada, não teve investimento, não teve profissionalismo. Digo, direito, tá? Porque o Vasco perde em estrutura, né? Centro de treinamento, não teve nada disso para melhorar, para fazer um jogador qualificado, olhar para o Vasco, botar tudo em dia e também tem estrutura. Além disso, o time para brigar por títulos, não aconteceu absolutamente nada disso com a 777. Agora vão ficar berrando, não berravam aqui, agora vai ficar gritando, berrando. Calma, gente. Calma, o momento é terrível, não é de hoje não, não é de 2025 não, não é sendo eliminado para o Flamengo não, é de muito tempo. É de muito tempo. Por isso que eu fico falando aqui da galerinha do Chilique, família vascaína. E mais uma pra gente encerrar aqui esse assunto. Tá na tela, ó. ECAP e 777 Partners estão sob investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e da Comissão de Valores Mobiliários por possíveis violações de leis de lavagem de dinheiro. Pelo menos 50 intimações foram emitidas a funcionários e ex-funcionários das empresas. A ECAP também enfrenta processos judiciais de regulamentadores de seguros e ex-funcionários, incluindo acusações de má gestão e interferência em contratos. Você que gosta de acompanhar a galerinha do Chilique, né, comenta isso lá com eles. Vamos seguir a nossa resenha, tem muita coisa pra gente falar
nesse vídeo. Vamos debater bola, família vascaína. Quero destacar aqui o treino do Vasco no dia de hoje. Vai ter muito tempo, né, para se preparar visando a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Santos. Perdão, já tô nervoso, né? Paz nesse Brasileirão, família vascaína. Quero falar aqui também sobre mercado da bola. Eu vou trazer aqui algumas respostas do Marcelo Santana, me parece que estava participando de um evento aí na CBF, né, falando da parte administrativa do Vasco, recuperação judicial, que o Vasco está honrando com todos os seus compromissos, e fala também que o Vasco está, sim, negociando com alguns clubes, tanto para, né, como aconteceu hoje, para emprestar o Lucas Eduardo e também o JP, mas para tentar também reforçar o elenco, alguma carência. E aí, nesse sentido, eu vou debater aqui com vocês alguns nomes. Quer um reserva para o Verratti em final de contrato? É, o Thiagão também é scout. Eu acho um excelente nome. Eu espero que a galera aí do Vasco, ó, poxa, negocia. É muito difícil, mas negocia, vale a pena. Vamos falar aqui novamente do ponta lá do Cruzeiro, né, o Lautaro Dias, perdão, e pra gente debater um pouco mais sobre Payet, Coutinho e Carille, eu quero trazer aqui a opinião do Rodrigo. Esse realmente perturbava, né? O Guerreiro mandava bem contra o Flamengo naquela época, mas também não tinha essa disparidade técnica, família. E ele, basicamente, ali num tom irritado, falando do Vasco, da parte tática, é um time desorganizado, e aí dá uma catucada de leve no Coutinho, critica de forma pesada o Payet, uma resenha maneira pra gente trocar. Chega aí! Mas antes, aquela moral aqui pro Thiagão, se não for inscrito, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e destacar aqui o treino de hoje do Vascão da Gama. Quero mostrar aí algumas imagens para vocês, né? Tá aí o Estrela novamente trabalhando com bola. É um jogador que até então eu tava com o seguinte discurso: vai ter poucas oportunidades, porque tem o Payet, tem o Coutinho, com a ideia também que o Vasco ia renovar, né, com o Payet, se estivesse jogando bem. Não é o caso, vai com Deus, volta pra França. E aí tem o Coutinho também, vou torcer muito para ter sequência, mas a gente sabe que é um jogador que eu entendo que em determinados momentos, jogos, vai ter que ser poupado, e aí vai ter um meia, Estrela. Tem um Garré, que a gente imagina que pode fazer essa função, mas aqui esse jogador voltando, o Carille ganha mais uma opção, podemos colocar assim, né? Um jogador que ele elogiou bastante naquela coletiva, foi de apresentação? Eu acho que foi. E ele elogiou bastante o Estrela, então ele ganha aí mais uma opção. Falando aqui agora do Adson Wolverine, tá na tela para vocês, mudou aí o visual, mas parece que ainda está treinando separado, né, do grupo, aprimorando a parte física, deve ser algum tipo de fortalecimento também, ainda não está treinando com bola, não sei, pelas imagens, tá, família vascaína? Tá aqui também uma volta importante, né, que é do Tietê, é um jogador que ainda não dá pra gente falar que, né, tá naquele pique, tá daquele jeito, tá fazendo falta, fez falta ali contra o Flamengo, porque, na verdade, né, a gente não é aquele nível de atuação que a gente espera, então um jogador como o Tietê faz falta pela experiência, de repente não ia ter tanto medo do Flamengo assim, então dá pra dizer que fez falta, mas dá pra performar melhor, dá pra jogar melhor, e o próprio Carille, né, falou sobre isso numa coletiva, que ele espera que Tietê, Paulinho, Jair, Hugo Moura, entre outros ali do setor do meio campo, vão performar melhor, então uma volta importante aqui também do Tietê, e o Lloyd, queria destacar o Lloyd também, porque o Lloyd, família vascaína, a gente trouxe uma matéria aqui, na verdade uma informação do Jorge Nicola, de bastidor, falando que o Lloyd está sofrendo muito, né, com o calor aqui do Rio de Janeiro, e aí a gente já tinha comentado sobre isso aqui, que ele contratou um profissional, um personal para fazer um trabalho à parte, tem treinamento no Vasco, show de bola, beleza, manhã, tarde, mesmo assim, né, ele está fazendo aí um trabalho de condicionamento para aprimorar a parte física e o mais rápido possível, né, conseguir essa adaptação aqui a esse maçarico que é no Rio de Janeiro. E aí a diretoria, Pedrinho, né, Felipe, imagino, gostaram dessa postura aí do atleta e, claro, a comissão técnica também. Então é outro jogador que eu entendo que, assim, o que você acha? O que vocês acham? Titular, né, contra o Santos, de repente. Lloyd, Nuno, Verratti, se Deus quiser, Coutinho de meia armador. É ou não é? Concorda comigo? Vamos seguir a nossa resenha. E eu gostaria de passar esse corte do Marcelo Santana num evento, me parece, da CBF, falando dessa parte administrativa do Vasco, né, financeira, tá honrando os compromissos, recuperação judicial, 777 deixou, né, um par de coisa aí para pagar, e também fala que ainda está no mercado. Tentar reforçar esse elenco do Vasco. Se liga só. Olha, eu acredito que no ano passado, eu cheguei no Vasco, foi apresentado dia 1º de julho, era um cenário de muito mais incerteza do que hoje. A gente hoje já tem uma noção mais clara dos contratos, da ausência de pagamentos que muitos contratos houve na administração anterior.
e a gente consegue ter uma previsibilidade maior de caixa. É claro que o tema DRJ, na linguagem popular, não é um tema fácil de você dialogar e muitas vezes de você ser entendido pelo torcedor, pelo mercado, mas outros clubes aqui dentro do futebol brasileiro já buscaram, seja o regime centralizado de execuções, como a via DRJ, para terem um equilíbrio maior no seu departamento financeiro, no seu fluxo de caixa, e demonstraram sucesso nessa iniciativa. Então isso também, em paralelo, dá uma tranquilidade maior ao torcedor do Vasco do que a administração do presidente Veredinho tem buscado, de reorganizar o clube, de demonstrar ao mercado a boa-fé que o Vasco tem para honrar os seus compromissos. A gente não atrasou nenhum pagamento de salário, de imagem, de funcionários, desde a administração do presidente Pedrinho. Premiações também a gente já virou o ano com tudo quitado. E é buscar esse caminho de fortalecimento para que ele reflita nos dois maiores interesses do torcedor, que são os resultados dentro de campo e a perspectiva de buscar um novo investidor sendo um parceiro da SAF. Ela permite essas correções, tanto de empréstimos de atleta quanto eventuais contratações, e o Vasco tem dialogado com alguns clubes sim para fazer pequenos ajustes dentro do seu elenco. Daí, pegando esse gancho do Marcelo Santana, né, falando que o Vasco ainda está no mercado, eu sei que esse jogador, se o Vasco conseguisse a contratação, seria para a próxima janela, tá? Porque ele está jogando atualmente na Europa. Mais um excelente nome, eu vou te falar, para brigar por posição com o Verratti até ser titular, família vascaína. É só uma resenha aqui, tá na tela para vocês. Estava vendo essa informação aqui do Nicola. Tem nada a ver com o Vasco. É que o jogador tá em final de contrato lá com o Fulham. Tá aí, ó. Depois de bater na trave nas últimas 5 janelas de transferências, é gigante a chance de Carlos Vinícius, enfim, conseguir voltar ao futebol brasileiro. O contrato do centroavante com o Fulham se encerra em 30 de junho e ele, inclusive, já pode assinar um pré-contrato para chegar sem custos a partir de 1º de julho. Tem grandes chances de Carlos Vinícius voltar ao Brasil no meio do ano. Estamos abertos a propostas, admite Flávio Ribeiro, representante do atacante. Vale contar que o Fulham tem até 31 de maio para acionar uma cláusula que estenderia automaticamente o vínculo por mais um ano. Mas essa chance é próxima de zero, já que o brasileiro disputou apenas 2 partidas na atual temporada. E ele entrou nos minutos finais de um jogo em dezembro e outro em fevereiro. E aí, por esse motivo, você vai falar assim, Thiago, você passaria fome, né? Se trabalhasse aí como scout do Vascão. Mas não é não, família. Não tá tendo oportunidades lá no Fulham, né? Até é um atacante lá, revelado até no Flamengo, né? Que é o Rodrigo Muniz, né? Que tá tendo sequência lá. Tá jogando muito bem, por sinal. E ele não tá conseguindo performar. Mas é um jogador que jogou muito bem na Holanda, no PSV. Na Inglaterra já passou pelo Tottenham. Aí atualmente tá no Fulham, né? E é um jogador que aqui no Brasil, eu já vi vários clubes tentar a contratação dele. Corinthians, Bahia, recentemente. Então, assim, se você pegar aí os vídeos do Carlos Vinícius, ele é um centroavante alto, né? Entendo que é bom na bola aérea. Ele não é tão lento, ele tem uma boa mobilidade e, irmão, sabe fazer gol. Sabe fazer gol. Eu acho que aqui no Brasil seria um excelente nome. E aí, dentro dessas condições aqui também, poxa, é do jeito que o Vasco gosta. Tem que ser ágil aí, rápido, já mandar alguém pra lá, falar, pá, porque, ó, bom jogador, ainda tá numa idade boa, seria um jogador interessante, família vascaína. Gostaria de mandar esse nome lá pro scout do Vasco, mas eu não tenho essa possibilidade. Já viram? Já assistiram o Carlos Vinícius? Só o fato de outros grandes clubes aqui do Brasil, poxa, buscar ali informações ou tentar a contratação, já mostra que é um nome interessante, família vascaína. Falando aqui sobre o Lautaro Dias, eu tava acompanhando a Rádio Itatiaia de Minas Gerais e, de fato, confirmaram lá que o Vasco sondou a situação do jogador, mas o clube que até, né, colocou um papel colorido na mesa para contratar esse jogador foi o Bahia. Mas é o que eu comentei aqui com vocês, né? A gente acaba acompanhando aí, né, muito futebol, outros canais e tudo mais. E aí o treinador de lá, acho que até Leonardo Jardim, também um nome, treinador português, né? A primeira coisa que ele falou quando chegou no Cruzeiro, cadê os pontas? Mesmo que o Lautaro Dias não é um jogador que provavelmente não vai ser titular, mas ele não quer perder essas opções, né? Então, ele já pontuou lá que conta com o jogador, não quer que ele saia do Cruzeiro, família Vasco. Então, é bom o Vasco desistir. E aí fica com essa questão do Palácios,
né, do Galo. Não sei se vai acontecer, porque me parece que o jogador lá da base dele, né, o Alisson, foi vendido pro Shakhtar. Tem o Max aqui também, né, no futebol carioca, que segundo as informações, acho que do BTB, a galera lá da Transamérica também estava falando que o Vasco tem interesse. É bom, né, o Vasco buscar aí opções para esse setor, né, a família vascaína. Na verdade, em relação ao Palácio, eu vi muita gente falar aqui, Thiago, ele é ruim que dói, é uma aposta. É a galera que acompanha, né? Não lembro de... Nunca assisti o Palácio. E o Max, cara, é aquela aposta, sabe? Aposta, porque é um jogador, né, que não conseguiu ainda ter um grande momento na Série B, né, em outro grande clube, né, no Sampaio Corrêa, né? Então, sei, não é o nível de jogador que a gente precisa. Mas, de repente, chega, ajuda, sei, igual o Jefinho foi lá no Botafogo, né? E aí, família, pra gente finalizar o nosso vídeo, eu gostaria de trazer esse corte do Rodrigo falando sobre Carille, Payet, Coutinho, time desorganizado. Interessante pra gente debater aqui. Se liga só. O Mineiro, ô Josué, dá uma força aqui. Isso é leitura de normal. jogo, cara. Isso é leitura de jogo. Quem que ganhou o jogo no final de semana foi o Felipe Luiz, cara. Depois da parada técnica, Gonçalves e Rodrigo. Acertou o time. Cara, o Vasco fez o gol, então, mas o Vasco fez o... tinha... Mas fez o gol, mas também não foi assim. O Flamengo não estava conseguindo jogar, o Flamengo não estava conseguindo jogar como o Vasco foi. O Vasco estava melhor até fazer o gol. O Vasco fez o gol e aí aconteceu o quê? Teve a parada técnica para tomar água. O Felipe Luiz falou assim, ó, seguinte, é assim. Cara, depois da parada técnica, o Vasco não passou mais do meio campo. Não passou do meio campo, até que levou o gol, e aí tem discussão se estava impedido ou não. Tem 3 jogadores que jogariam no Flamengo, no Flamengo hoje. O Coutinho, você acha que você coloca quem no lugar de quem no Flamengo? Do De La Cruz, faria a mesma função que o De La Cruz faz. Ele sabendo que ele joga 20 minutos? 20 minutos não, ele tem condição de jogar. Não, ele joga. Esse é o histórico dele. Eu não estou falando dele que ele não Vasco, quer jogar, não. A responsabilidade é dele. É que ele não consegue, Paco. Ele não consegue. A responsabilidade é dele no Vasco. Pô, toca no Coutinho, o Coutinho chegou com toda a responsabilidade. O Flamengo ele dividiria com a Arrascaeta, dividiria com o próprio Gerson. Eu não estou falando. A qualidade que ele tem, e os 20 minutos que ele fica em campo, ou 30, enfim, vamos colocar agora que ele ficou, acho que 60, 70 minutos ele ficou em campo. Sim. E com boas jogadas. Os 10 minutos dele vale mais do que os 45 do Payet. Você tá entendendo? Então, é isso que eu tô falando pra você. É melhor esse cara falar assim, ó, eu não quero que você volte, eu não quero que você marque, eu não quero que você faça nada. Mas não tem como hoje em dia, Xará. Não tem como hoje em dia. É melhor do que o outro meia que tem no campo. Você tá entendendo? Se o Coutinho conseguisse fazer essa função ali, de ficar perto da... Mas não ele não consegue fazer isso, porque ele machucou de bobeira. Ele machucou de bobeira, tipo, esticou uma perna ali numa jogada ali na lateral. Você entendeu? Só que o Payet, quando entra, cara, o Payet não joga, cara. O Payet não joga. Teve jogos ano passado. Cara, não ele joga. Ele ajudou o Vasco não ano joga. Passado. Mas a se você vê aí, dele, né? A gente tá vendo agora os melhores momentos. Se você for ver o Payet pegar... Me fala, a hora que ele tiver a campo, você vai ver, não tem jogada dele. Olha lá, ele lá no meio de campo, lá andando. E a jogada tá aqui, ó. Cara, é muito desorganizado. Olha lá. 1, 2, 3 jogadores do Flamengo e olha quanto tem do Vasco. Olha lá atrás como tá, cara. Não, o jogo tava aberto. É desorganizado, é um time desorganizado. E não é desorganizado porque espaçado, né? Não, é desorganizado mesmo. Achei o Vasco espaçado, é desorganizado. Porque se tá com 5 jogadores ou 6 jogadores e você tá com 3 atacantes, tá errado o seu time atrás. Tá errado. Você tem que ter 3 e 1 sobrando. Não pode ter 5, olha lá, toda hora tem 5 jogadores do Vasco e 3 do Flamengo dentro da área. Tá errado. Por isso que o time não consegue sair. E se você não tem jogadores experientes esse lance ali atrás... do gol do Luiz Araújo... Olha lá, olha lá, mostra pra você agora. Quantos jogadores tem do Vasco lá e olha quanto tem do Flamengo. Olha lá, ó. 3, 6 contra 5. Mas a questão é que esses jogadores do Flamengo estão em menor número, mas eles têm muita qualidade técnica. Aí tu viu o que o Luiz Araújo fez, né? Dominou, driblou 1, 2 e bateu rápido. Arrascaeta, Bruno Henrique, jogadores que definem um lance... E jogando pelo resultado, né? Jogando leve. Assim, muito interessante. Quando eu tava escutando esse corte do Rodrigo, para colocar aqui no vídeo, e pensando, né, poxa, o que eu vou falar, tal, isso, eu tava pensando comigo mesmo, pô, a galera vai falar assim, ó, pô, o Thiagão sempre tenta achar uma justificativa, seja pro Carille, seja pro Coutinho, meu Deus, Thiago, eu não te aguento não, irmão. Tá ruim, manda embora. E assim, família, eu te entendo, né? Quer mandar o Carille embora, o Coutinho não serve, mas não é assim.
né? Tem toda uma questão financeira, uma multa contratual. Ah, será que o nome que você está pensando aí, pô, fechou? Diniz, Crespo, sei lá, o nome está livre no mercado nesse momento, vai conseguir fazer esse Vasco performar? Em relação ao Coutinho, sempre defendo ele aqui, e a única coisa que eu concordo com a galera é a questão física. Questão física. Agora, a parte dentro de campo, talento, não. Eu defendo mesmo o Felipe Coutinho, e sempre estou falando aqui dessa galera que chegou. Nuno, Lodi, Garré, ajudarem ele a performar melhor. E assim, concordo, né, ali com o que o Rodrigo falou em relação ao Payet. Já não dá mais, eu acho que essa postura dele aí, né, depois de uma eliminação, ir lá pro Carnaval, acho que ele mesmo entende que não vai ficar, então tá ganhando e andando. É bom até pensar se vale a pena, cara, você escalar o Payet nesses jogos, escalar, digo, colocar ele no segundo tempo ali, que seja. De repente é interessante testar um outro jogador, né, o Garré nessa função. Reserva do Coutinho não é o Payet mais, porque ele não vai ficar, ele não tá com tesão pra jogar bola. A realidade é essa, família vascaína. Então assim, concordo com esse ponto que ele fala aí. Em relação ao Coutinho, é isso, né? Ele fala, ele joga bola, mas só joga 20 minutos, dá uma catucada ali 30 minutos. Cara, e esse é o ponto, isso eu concordo também, não dá pra gente ter, assim, o principal jogador, tecnicamente falando, com essa condição. Por isso que eu tô, assim, na torcida, essa lesão, poxa, não ser grave, ele voltar a treinar o mais rápido possível pra não perder esse ritmo que ele tava aí adquirindo, porque tecnicamente, cara, vai entregar, esquece, é muito acima da média, é muito acima da média, e eu falo aqui com vocês toda hora, bota qualquer 10 aí no Vasco, pô. O amigo ali até fala, eu não sei se eu passei essa parte do corte, eu tô mostrando uma escova aqui, nada a ver, poxa, qualquer 10 no Vasco vai ter dificuldade, cara. Vai ter dificuldade sem esses jogadores de velocidade para ele associar, vai ter muita dificuldade. Agora, a parte da organização ali, que ele falou, e ele foi taxativo nisso, né? Ele deu uma catucada forte no Carille, e eu entendo que nesse momento todo mundo, Thiagão, concordo com ele. Mas aí eu tenho um ponto muito importante para colocar, que foi até o que o Gonçalves falou ali. Poxa, mas os jogadores do Flamengo têm muita qualidade, limpa um, limpa dois e pá, porque de fato o Rodrigo tá certo nisso aí. Não tinha reparado. Tem esses lances aí que ele tá falando, caramba, é mesmo, 3 jogadores do Flamengo, 6 do Vasco, 6, 7 do Vasco e aquele furdunço ali. Uma coisa assim, realmente surreal. Só que eu venho falando aqui com vocês a questão dos jogadores que chegaram, da gente não olhar para o Flamengo como parâmetro, infelizmente é isso, porque o nível que o Flamengo está jogando, performando, é só o Flamengo joga no Brasil hoje. Só o Flamengo. O Vasco poderia ter uma dificuldade dessa também, sei lá, com o Galo, que tá jogando bem, com o Palmeiras, mas não, eu entendo que não é como essa que o Vasco tem contra o Flamengo. Porque além da maneira que o Flamengo tá jogando, é o medo, mano. O Vasco tem muito medo do Flamengo. Então lá o Palmeiras tem ainda um moleque que desequilibra, né, que é o Estevão. O Galo, eu não tô vendo jogar, mas a galera tá falando que tá jogando bem, então eu prefiro esperar. Se o Vasco contra outros times, vai ter essa desorganização aí que o Rodrigo falou. Né? É uma coisa específica ali contra o Flamengo, chegando aos pontos, porque até então não tinha essas opções. É isso que eu tô falando. Então, nesse jogo contra o Santos, a gente vai ter uma base interessante para analisar, porque é um time, né, para muitos vascaínos, não, Thiago, é melhor. Para outros, time horroroso do Vasco, Santos é bem melhor, tem Neymar. Então, eu acho que é um jogo equilibrado e que a gente é o favorito, a gente tem que ganhar por jogar em casa, e aí a gente vai ver, né, essa organização aí do Carille, tendo tempo e tendo jogadores, um elenco mais equilibrado. Eu penso assim, família vascaína. Gostaria de saber a opinião de vocês. Fui!